Bom dia a todos, bem-vindos e bem-vindas a mais um webinar do Fórum de Reportagem sobre a crise global de saúde. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre máscaras contra o Covid-19. A gente vê na TV, nos jornais, até mesmo quem está precisando sair na rua, máscaras de todos os tipos, todos os tamanhos, tecidos, formatos. Quem procura comprar na internet também é a mesma coisa. O fabricante fala em tecido antiviral, em íon de prata, material que pode ser antibacteriano também, enfim, um montão de coisas. Então, para tirar algumas dúvidas e conversar com a gente aqui um pouquinho sobre o assunto, eu convidei a doutora Raquel Stuck, é médica infectologista, professora da Unicamp e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutora, obrigado pelo seu tempo, obrigado por aceitar esse convite. Olá, bom dia. Eu que agradeço, Alexandre, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre um tema que, não sei se vocês acompanharam, souberam, mas eu fui a primeira pessoa a falar de máscara no Brasil no finalzinho de março. Assim, a falar de máscara com essa finalidade, máscara para todo mundo e com a finalidade de diminuir a transmissão do novo coronavírus, né? Poucos dias depois, na época, Mandetta era o ministro da Saúde, ele também falou e ele me ajudou, porque a hora que eu falei isso eu apanhei muito, inclusive na minha instituição, apanhei demais, até dos meus colegas. Mas, enfim, o tempo mostrou que a minha orientação não estava equivocada, né? Então é um prazer falar disso sempre, sempre, e particularmente com vocês agora. Legal. Só falar para todo mundo que está assistindo que o webinar está sendo gravado, vai estar disponível no nosso canal do YouTube, também no grupo do Facebook. E ao final da conversa a gente também vai produzir um resumo com os principais pontos de tudo que a gente falou aqui. Aí lembrar que... Tá. Então, acho que até lembrando em relação a isso, quer dizer, sempre que a gente for... E agora, isso é verdade na medicina de uma maneira geral, mas muito agora em relação à Covid, sempre que a gente for ouvir o que está gravado, se remeter ao momento em que foi feita a gravação, né? Porque as verdades têm mudado com uma velocidade muito grande neste cenário atual. Com certeza. A gente viu até... a primeira coisa que me vem na cabeça é lembrar do vídeo do Dr. Drauzio Varella, né, que ele tinha gravado no início de fevereiro e começou a circular em, não sei se junho ou julho, enfim, tirado do contexto, né, temporal, pareceu uma coisa completamente diferente. Verdade. Enfim, só lembrar aqui também que quem quiser fazer perguntas, pode usar aqui o espaço do Zoom ou os comentários da transmissão no Facebook, né, comentário ou algum tipo de pergunta. Bom, doutora, acho que nessa altura a gente acha que todo mundo já sabe, né? Mas é importante a gente começar do básico mesmo, antes de falar um pouco de materiais e formatos. Se você puder explicar para a gente um pouco sobre como a máscara funciona, né? O que ela faz, qual é o mecanismo, como ela bloqueia a passagem do vírus? A máscara, ela tem a função dela é realmente servir como um escudo, vamos dizer assim, né? Uma parede para impedir que vírus, né, passe. Em algumas situações a gente usa máscara para impedir que bactérias passem também, mas aqui a gente vai falar da Covid, para impedir que o vírus saia de mim e alcance outra pessoa, né, no momento que eu falo, ou que eu tusso, ou que eu espirro, e de que o vírus que saia da outra pessoa também dessa forma, né, venha e entre no meu organismo através, né, de pele, de nariz e de boca. E por que isso? Porque a gente sabe que a principal via de transmissão, né, a principal forma que a gente pega o novo coronavírus, eu vou falar novo coronavírus, que acho que SARS-CoV-2 é mais chato de falar. Então, a maneira como a gente pega o novo coronavírus é entrando em contato com gotículas que foram expelidas por alguém que tem o vírus, né? E é desta forma que eu também transmito para uma pessoa se eu já tiver com o vírus e ainda não souber, ainda estiver circulando.
Então, a principal forma de transmissão, ou da gente pegar essa doença, é através da inalação ou do contato dessas gotículas do vírus. Daí vocês vão me perguntar, mas o que é essa coisa que vocês falam que é gotícula? Outro dia saiu na imprensa, tem saído, né, mais frequentemente falando que o vírus também fica em aerossol e pode ficar no ar. Que história que é essa? A gotícula, se a gente comparar gotícula e aerossol, isso são dois tamanhos de moléculas, de partículas, vamos dizer assim. As gotículas são maiores, né? E o aerossol é como se eu pensar numa gota de chuva e um vapor da chuva depois que sobe a hora que esquenta, né? Então, a gotícula ela é maior, o aerossol seria esse vaporzinho, ele é menor. 90%, vamos dizer, mais do que isso, da transmissão pelo novo coronavírus se dá através da gotícula, né? Então, são partículas maiores, que elas não conseguem alcançar uma grande distância, elas não chegam mais do que 1,5 metro, por isso a gente coloca 2 metros como regra para falar de distância de uma pessoa para outra, e elas se depositam, porque como ela é mais pesada, né, ela não consegue ir longe e ela cai, também cai nas superfícies, cai no chão, enfim, na mesa. Então, quando que são esse vaporzinho, são partículas bem menores que alcançam distâncias maiores e que podem não cair, porque são muito leves e podem ficar suspensos no ar. A gente sabe que esta forma dessas partículas menores do aerossol, elas são frequentes, por exemplo, quando eu estou em atendimento a médico ou da área da saúde e vou fazer determinados procedimentos que aumentam o risco do paciente eliminar aerossol. Ele elimina? Sim, a gente elimina, mas muito pouco, porque a partícula é muito pequenininho. Então, eu preciso de um esforço maior, vamos dizer, ao tossir, de mais secreção, para poder eliminar aerossol. Quando que eu tenho risco de ter aerossol? Particularmente, por exemplo, na coleta do exame, né, do cotonete, a gente sabe, quem já colheu sabe que é desagradável, não é insuportável, mas é desagradável por poucos segundos, já ali tossir, espirrar e tal, e o cotonete chega quase que no cérebro, né, dá essa impressão, e a gente, às vezes, este procedimento pode gerar aerossol, por isso que o profissional que colhe está paramentado com uma máscara até diferente, que é a N95, com face shield, e normalmente um avental próprio para isso. A outra forma também de aerossol é quando a gente vai quando o paciente precisa ir para o respirador, que a gente vai colocar o tubo, né, na garganta, na traqueia, então eu vou chegar lá na via, vou ter que olhar a via respiratória dele, então fico muito próxima do paciente. Este procedimento também pode gerar o aerossol. Eventualmente, eu posso ter, em pessoas que têm o vírus, ele pode eliminar uma quantidade pequena de aerossol, mas que, se eu estiver até num ambiente fechado, com muita gente, esse vaporzinho com os vírus podem ficar no ambiente, né? Mas a maior parte da transmissão se dá mesmo pela gotícula. E daí, então agora que eu vou responder a sua pergunta, Alexandre, a máscara o que é? É uma barreira. Eu tento impedir que esse vírus que saiu, vamos supor, né, de você, chegue até mim. Como? Né? É boca e nariz que vai entrar principalmente, eu vou colocar uma máscara e o vírus não vai passar. Para o vírus não passar, eu tenho que ter uma barreira que o tamanho do vírus não passe no meio do tecido, né? Ou né, do que o material é feito. Então, se eu tiver, por exemplo, uma renda, né, toda trabalhada, mas cheia de furinhos, isso não vai servir como barreira. Pode servir como enfeite, mas não como barreira. Tá? Por quê? Porque a trama da renda é sempre muito larga, cheia de furo, e dos tecidos também. Então, tecidos que têm uma trama muito espaçada, eles não são eficazes como barreira. Então, quando eu tenho que pensar que máscara é boa, eu tenho que pensar em termos de barreira, né? Qual que é a trama do tecido, ou a gramatura, se for o tecido não tecido, né? O TNT, que impede que esta gotícula ultrapasse e chegue até mim, ou que ela saia de mim quando eu tusso e falo e vá até você. Entendi. Se
Eu estava pensando que isso parece tão simples, né? Máscara é um bloqueio, como a palavra que você usou, um escudo contra o vírus. Por que que no começo da pandemia não tinha consenso sobre o uso de máscara para todo mundo, né? Como você começou, como a gente começou falando aqui, que você foi uma das primeiras a defender o uso para todo mundo e tal. Por que que, se parece tão claro que é um escudo para o vírus, por que que não havia consenso antes? Porque a discussão que foi feita, e que ainda hoje, né, você né, me mandou até um artigo muito interessante, né, tem muitos artigos que analisam isso, porque até então a prática mais habitual de todos, com exceção dos asiáticos, era de que você vai usar as máscaras para contenção, para bloqueio, né, das doenças que se transmitem desta forma, máscaras que a gente tem, né, de uso para a área da saúde, que são as máscaras cirúrgicas ou as máscaras N95, que têm as suas indicações bem precisas e que também eficientes, porque há décadas a gente usa essas máscaras em diversas situações para conter diversas doenças, mas a gente não tinha, Alexandre, ainda lá em março, uma validação, vamos dizer assim, ou uma comprovação de qual máscara, que não sejam essas de uso da área da saúde, né, a cirúrgica N95, que outro tipo de máscara realmente poderia me dar uma garantia de proteção. E a gente sabe hoje que realmente depende muito do tipo de tecido, tudo que acho que a gente vai conversar, né, vai ser até sobre isso, para eu ter a garantia ou não de proteção. Então a dúvida era, mas será que realmente a bandana, né, que eu coloco no nariz vai me proteger? Será que a máscara de rendinha protege? Será, né, o que protege ou não? Então no começo teve muita discussão porque você não tinha ainda uma comprovação científica. Na ocasião, quer dizer, a minha fala, claro que sabendo disso, mas a minha fala em março foi muito no sentido de que estamos diante de uma doença nova, onde a comprovação científica vai levar meses, como de fato foi o que aconteceu. Né? Os estudos agora comprovando todos os, ou uma grande parte dos materiais com que a máscara pode ser confeccionada, o quanto ela protege, que tamanho de partícula não, eles são bem mais recentes, né? De junho para cá. Mas até então a gente não tinha. E daí qual o meu raciocínio? Não, o que eu, né, na época, a minha orientação e a minha maneira de ver era, e continua sendo, não, se eu tiver um tecido, né, com uma trama mais fechada, mas que me permita a respiração, isso é importantíssimo, não adianta eu colocar uma camada dupla de jeans que eu não vou respirar, eu vou tirar. Ela não vai deixar passar nada, nem o ar, então isso também não é o nosso objetivo, né? Então, na época era, tá bom, eu não tenho a comprovação e vou demorar para ter esta comprovação, como demoramos 4, 5 meses. Até lá, vamos usar algo que intuitivamente faz sentido que vai me proteger. Agora, o que precisa ficar sempre muito claro que a máscara sozinha, ela também, ela ajuda, mas ela vem acompanhada, quer dizer, a capacidade de bloquear, né, a transmissão, ou, na verdade, de reduzir muito o risco da transmissão, ela se dá quando eu estou usando a máscara correta e de forma correta, quando eu mantenho o distanciamento, né, de 1,5 metro e quando eu higienizo as minhas mãos. Né? Qualquer um destes 3 pilares sozinhos, né, cai, a minha base cai. Isso é um conjunto, né? Sim. Uhum. Já que você citou alguns tipos de materiais, né, e falou sobre a trama, que a trama tem que ser fechada para o vírus não passar. Eu sei que é difícil a gente apontar o melhor de todos, mas tem como a gente falar em tipos de materiais que são mais eficazes no bloqueio do vírus do que outros? Por exemplo, se uma pessoa for comprar uma máscara hoje, ela deve procurar por um tipo de material específico? Tem algum tipo de material que é mais seguro? Alexandre, eu consegui entender o que você falou. Não, acho que talvez o meu sinal aqui está instável, né? Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Cortou um pouquinho, foi isso? Mas assim, se aqui cair, porque eu estou na Unicamp,
pode ser que aqui o sinal às vezes é ruim, eu repito, por favor, você me avise. Não tem problema nenhum eu estar repetindo. Se alguém for comprar, existe um... Bom, primeiro, então a gente já viu que aquelas coisas, né, quase transparentes, elas não vão ser úteis, porque, vamos dizer, tem um teste muito fácil para a gente saber se uma máscara é boa ou não, que é você o seu rosto, sei lá, se você pagar uma velhinha de aniversário, né, uns 10 aqui, um pouco mais, 15 centímetros do seu rosto, o fósforo aceso, e de máscara você assopra. Tá? Se a chama do fósforo mexer, como se vê, né, a máscara não está servindo. Tá? Se a chama do fósforo não se mexer, é uma máscara boa. E daí o que você tem que... Boa em termos de barreira. O que eu tenho que analisar além disso? Eu tenho que analisar se ela está adequada ao meu rosto, né? A gente varia o tamanho de rosto de todo mundo, então a máscara ela deve sempre cobrir metade do nariz, deve vir até embaixo do queixo e preferencialmente até uns 2 dedos aqui do lóbulo da orelha, tá? E a moldar no rosto. Portanto, Alexandre, de barba, né, a máscara para ele tem mais dificuldade de aderida ao rosto, né? E ela tem que ter, então, além do tamanho adequado, além de não conseguir deixar passar o meu sopro para apagar um fósforo, ela tem que ser respirável, né, que a gente comentou. Então, tem que ser um tecido onde eu possa falar, que nem eu estou falando agora, sem ficar ofegante, que eu vou caminhar sem ficar ofegante, né, que eu preciso tirar para puxar o ar. Então, este material não é adequado para isso. Então, isso que a gente tem que pensar. O ideal hoje, a gente sabe, é que uma máscara feita, que foi até logo no início, né, de tricoline, que é um tipo de algodão, em camada dupla, ela consegue cumprir bem o seu papel de barreira. Tá? Se eu colocar até, né, no recheio desta dupla camada de algodão, por exemplo, uma fita de filtro de papel, né, para servir como uma barreira a mais, aumenta a minha proteção. Hoje, quer dizer, hoje, já há uns 2, 3 meses, até a Organização Mundial de Saúde, né, fez um documento dizendo que o ideal é que você tenha 3 camadas e não só dupla camada, onde a camada externa, preferencialmente, seria uma camada que não absorva umidade, então algo de poliéster, por exemplo, e daí eu posso ter 2 camadas de algodão internas, né? Então, isso aumenta muito a eficiência da máscara. A camada de dentro da máscara ser de algodão é uma coisa interessante, por quê? Porque todo mundo agora, a gente usando máscara, a gente percebe o quanto que sai de umidade, né? Quem fala muito ou precisa falar muito enquanto está de máscara, você percebe que se você falar muito em mais de uma hora, sua máscara vai ficando do lado de dentro úmido e o algodão absorve um pouco essa umidade, aumenta o tempo que a máscara fica viável e boa, porque a hora que ela está muito úmida, eu já tenho que trocar de máscara, né? A hora que ela está úmida. Então, quem vai comprar, primeiro, não pode ser um tecido muito fininho, e às vezes no tato isso você já percebe, né? Dupla camada é o ideal, mesmo aquelas que são descartáveis, que são de TNT, então as máscaras de TNT precisam ser em dupla camada e no mínimo a gramatura de 40, né? Então 40, 60, 80, mas daí as máscaras de TNT elas são consideradas como descartáveis porque com a lavagem o TNT vai fechando a trama e fica mais difícil de respirar. Se você tem uma máscara de TNT, você lavou e ela continua boa para respirar, ok, você pode continuar usando até que ela fique desconfortável para respirar. Entendi. E quanto à higienização desses materiais? Vamos A considerar uma... máscara que é descartável, mas eu tenho que ter cuidado ao descartar. Então, eu devo pegar a minha máscara que eu usei, que é descartável, colocar no saquinho de lixo e no lixo comum, tá? Não é lixo reciclável, nada disso. Vai no lixo comum, no orgânico. A
As outras máscaras que são reutilizáveis, que são laváveis, eu lavo, né, então no final do dia, no final do período, com água e sabão mesmo, posso lavar na hora do banho, lavo com sabonete, posso lavar no se deixar de molho nem nada disso, não devo, particularmente as de tecido, eu não devo usar cândida, água sanitária, nada disso. Por quê? Porque a sanitária ela vai corroendo o tecido, então vai diminuir muito a vida útil da máscara, além do que hoje a gente usa máscara combinando com a roupa e vai descolorindo, vai perder a estampa, enfim, também vai diminuir a vida útil dela. Lavei, eu vou de pendurar a máscara até ela secar. Eu só vou utilizar novamente depois que ela estiver de lavar junto com as outras roupas? Posso, tá? Não tem nenhum problema. A lavagem mistura, mesmo que ela eventualmente esteja contaminada, a lavagem com outras roupas ali, com sabão em pó, tudo, mata o vírus e não tem risco de contaminar outras peças. O único cuidado que eu tenho que ter é que para reutilizar, para pegar a máscara que foi lavada, ela tem que estar seca. Preciso passar? Eu só vou passar se a máscara estiver úmida, é a única que eu tenho, e ela precisa estar seca, né, para ser realmente uma barreira. Agora, cuidado, porque essas máscaras, os que vendem assim, com 3 camadas e tem alguma camada impermeável, não podem ser passadas, né? Senão você destrói o poliéster, alguma coisa assim. E às vezes tem pessoas que acham que você passar a máscara, ela fica mais confortável, porque os fiozinhos dos tecidos eles ficam mais acomodadinhos em vez de ficar no nariz da gente, né? Mas as que têm tecido que é impermeável, essas não podem ser passadas, mas elas têm que estar secas para serem reutilizadas. Certo. A gente estava dando uma olhada num estudo, né? Eu acho que a maior parte das pessoas que estão assistindo deve ter visto um estudo da Science Advances sobre os tipos de máscara que são mais eficazes no bloqueio do vírus. O Alexandre, eu até sugiro que coloque depois, talvez na página, um link, pelo menos, porque a gente acha que todo mundo viu, mas a quantidade de artigos, não é? Até sobre o mesmo tema que são publicados, e às vezes a gente não dá conta mesmo de... Eu agradeço muito a vocês, viu? Porque vocês jornalistas, vocês têm uma capacidade de achar uns artigos que ainda não chegaram na nossa mão às vezes, e porque né, são milhares de artigos aí que são na semana, né? Então fica difícil. Desculpa, eu te cortei, mas acho que é interessante para disponibilizar para todo mundo. Não, imagina, com certeza. A gente vai disponibilizar os links, né, de todos os estudos que a gente está comentando aqui e a gente ainda vai produzir um resumo por escrito que vão apontar para os estudos também. Então, importante notar isso mesmo. Mas o que eu queria comentar é sobre a bandana, né, que tem esse estudo falou sobre 14, 12 tipos de máscara, eu acho, e colocou ali no topo de eficácia, né, a N95, como já era bem sabido. Mas uma coisa chamou a atenção, né, da gente que a máscara no formato bandana, né, só uma bandana colocada em frente ao rosto, foi apontada como pior do que usar nenhuma máscara. Não sei se dá para explicar, se dá para a gente entender por que isso acontece, né? Então, Alexandre, assim, os artigos em si, a gente tem que olhar com muito cuidado, e inclusive este artigo ele faz comentários até vamos dizer, das possíveis inconsistências, né, que podem ter acontecido na metodologia usada, né? Aquele outro artigo, depois que eu te mandei, ele já fala que qualquer máscara é melhor do que nada, né? Então, na minha visão, qualquer coisa que você coloque de anteparo, que tenha alguma coisa né, de barreira mesmo, que não seja renda, é melhor do que nada. O que a gente tem que ter o cuidado é que uma bandana simples, né, ela não realmente ela vai servir para quase nada, porque elas são muito fininhas.
Acho que este é o ponto. Agora, eu posso pegar a bandana, né? E tem vários tutoriais mostrando isso, né? Eu dobro até ela fica em tripla camada. Eu posso até colocar no meio uma folha né, um pedaço só de filtro de café, por exemplo, ali, ou até de papel toalha, né? Posso colocar ali no recheio da minha bandana, e adapto na orelha e pronto. Então, ela passa a ser eficiente. Então, esses estudos, conforme a metodologia e tudo, às vezes eles podem ter alguma inconsistência nisso. E, assim, usei a bandana como? Era só, né, uma camadinha só, o tecido era mais fino, tudo isso a gente tem que ser avaliado. Agora, eu ainda acredito que, veja, que ter a máscara, e assim, é melhor do que nada, e a bandana eu posso otimizar para que ela seja bem eficiente, que é isso. Né? Posso até dobrar em 3, posso colocar um forro de um papel filtro, alguma coisa assim, para ela ficar mais eficiente ainda. A máscara N95, que você comentou, para não dar falsa sensação de que vamos sair todos comprando máscara N95, por que a gente, mesmo no hospital, a gente usa máscara N95 para atender pacientes com coronavírus? Não, tá? A gente não usa. Mesmo pacientes sabidamente com a Covid. A gente usa máscara cirúrgica. Eu só vou usar a máscara N95 se eu estiver, por exemplo, numa UTI onde todos os pacientes estão entubados, que mesmo através, né, do tubo, do respirador, eu posso ter a dispersão dos vaporzinhos lá do aerossol. Então, daí sim eu uso a N95 para a minha... Então, a N95 ela tem agora a indicação na Covid só nesta situação e quando eu vou colher o exame de alguém. E a máscara cirúrgica ela é bem eficiente, né, como bloqueio, daí a segunda mais eficiente como bloqueio da transmissão para impedir o novo coronavírus. E as outras, todos os mais diversos tecidos, e daí a gente vai ter aqui agora no Brasil essas com prata e tudo, elas têm também um papel, né, para evitar como bloqueio, sim. Né? Então, acho que a bandana depende de como você configura e como você arruma essa bandana para colocar como barreira, na verdade. Entendi. Antes de falar, você falou de prata, né? A gente tem uma pergunta aqui sobre tecido antiviral também. Antes, eu queria te mostrar uma máscara que eu comprei, que eu achei que fosse boa, mas agora, lendo esses estudos todos, eu já não tenho tanta certeza. É uma máscara desse tipo aqui, com válvula. Uhum. Né? O fabricante promete que esse filtro que tem aqui dá uma proteção semelhante à da máscara N95, porque o filtro é de trama semelhante e tudo. Então, só para vocês verem como ela fica, né? Mas tem alguma... A gente dá para falar que com válvula ou sem válvula faz alguma diferença? Porque o que tem nesse estudo também que a gente está falando é que a N95 com válvula ela é menos... Ela protege menos do que a sem válvula. A gente sabe, qual que é a sua opinião sobre isso, sobre essas máscarazinhas com válvula? Olha, o que a gente tem, assim, você tem poucos estudos, né, e a gente não pode se basear num único, que avaliam realmente a eficácia da N95 com ou sem válvula nas diversas situações onde ela pode estar indicada. Então, acho que isso agora que está começando esse ano a ter mais, porque até então a gente, mesmo em ambiente hospitalar, as nossas N95, elas não têm válvula. O receio que eu tenho, né, dessas máscaras com válvula é que acaba aumentando a chance de você se contaminar, sabe, Alexandre? Porque daí você vai querer mexer nela e na válvula, e você estava bem fechada, não está? Acoplou, não acoplou, e você acaba depois, você tocou ali, esquece de higienizar a mão novamente. Eu acho que tem mais chance de você se contaminar e não conseguir higienizar adequadamente também a máscara, até, né, depois quando você vai guardar, quando você vai retirar a máscara, do que a N95, por exemplo, sem máscara. Mas assim, para Covid, eu não preciso disso, tá? Não preciso. Eu acho que aumenta até seu risco também de... Nem situações especiais. Eu não estou falando naquele paciente que está fazendo quimioterapia, a gente está falando de nós, pessoas
felizmente saudáveis, às vezes, né, a gente está um pouco acima de peso, já está mais velhinha, que nem eu, né? Então, a gente, mas assim, mesmo para mim, por exemplo, né, não teria indicação nenhuma de usar uma N95. Né? Agora, é diferente quem está fazendo quimioterapia ou radioterapia, até daí pelas outras doenças, tá? Por tuberculose, né, que a gente continua tendo no nosso meio, por sarampo, que daí sim eu preciso ter N95, mas não para Covid. Entendi. Então, só para deixar claro, entre uma máscara dessa com válvula e uma de pano normal, melhor a de pano. Melhora de pano com essas características, né? Preferencialmente de 3 camadas, um deles impermeável, ou 2 camadas, né, com um tecido mais fechado. Entendi. Bom, agora passando um pouco, né, a gente falou um pouco de materiais, eu queria falar um pouquinho, usar 2 exemplos aqui de máscaras que a gente vê na internet para comprar. Eu acho que tem até uma pergunta aqui da Carol sobre o mesmo assunto, eu vou juntar tudo. A Carolina Moreno está perguntando, ela está dizendo que existem vários modelos de máscaras sendo lançados, indicando que a máscara tem tecidos capazes de eliminar bactérias ou o próprio coronavírus. Esse tipo de tecido existe mesmo? E se sim, as recomendações normais se aplicam a essas máscaras também? Né? Por exemplo, trocar de máscara a cada 2 horas, ou sobre o que a gente falou de higienização? Olha, Carol, a gente tem agora essa moda de tecidos antivirais para tudo, né? Para máscaras e para roupas também. Existe a promessa do fabricante de que isso realmente acontece, existe algumas que dizem que tem certificação. A única que eu acompanhei e ouvi falando é uma máscara antiviral que tem prata e que a doutora Clarice Arnes, que é uma bióloga aqui do Instituto, professora aqui do Instituto de Biologia da Unicamp, e ela é uma virologista, especialista nos coronavírus de uma maneira geral, e que ela, na fala dela, ela acredita sim da possibilidade de esta trama do tecido com íons de prata poder ser uma barreira mais efetiva, é como se fosse um filtro a mais ali. Tá? Agora, se eu tenho segurança de que se eu tocar ali todos os vírus que estão lá já estão mortos, alguma coisa assim, e por isso eu não preciso higienizar as minhas mãos, acho que a gente não chega ainda a ter este grau de certeza, tá? Porque você não tem estudos ainda com esta validação toda. Eu até propus recentemente, quando me perguntaram dos tecidos antivirais se eram bons, eu falei, olha, seria ótimo, né, que os produtores dos tecidos antivirais se dispusessem a fazer, né, ou a fornecer roupa antiviral, até, né, para fazer um estudo até no hospital, porque o risco de contaminação dos profissionais, né, a gente viu que o número de profissionais que adoeceram depois e até que morreram foi muito grande e muito em função do seu trabalho de contaminação na hora de paramentar e desparamentar. Então, se eu tiver uma roupa que realmente mata o vírus ou inativa o vírus, seria muito útil se a gente pudesse ter, e daí na prática clínica, que é onde você tem mais, né, coronavírus, que você pudesse ter isso. Mas a gente ainda não tem nenhum estudo nisso. Então, a minha preocupação em relação... Se elas máscaras podem ser efetivas, elas podem ser sim. Eu acho que a gente tem que obedecer os mesmos critérios. E acho que até em relação a estar suja e umidade, estar úmida, continuam sendo os critérios de máscara. Tá? A gente com N95, né, que é a mais poderosa, vamos dizer assim, a maior capacidade filtrante e tudo, a gente faz isso. Se eu deixei cair alguma coisa na minha máscara N95, ou se ela ficou úmida, que eu estou tratando, vendo paciente com tuberculose e tal, eu vou ter que trocar, desprezar aquela descartável. Ela é uma descartável que pode durar até mais de um mês, se usada e acondicionada corretamente, mas se ela estiver úmida, pronto, o filtro acaba. Então, o que eu tenho medo
é que as pessoas achem que, por estar com uma máscara antiviral, dita antiviral, uma roupa com tecido dito antiviral, que se ache uma super pessoa, né? Um personagem em quadrinhos com superpoderes e que você está esterilizado, que o vírus ali chegou em você e morreu. Não é bem assim, a gente não tem nenhuma garantia em relação a isso. Então, mesmo que as pessoas queiram investir em roupa antiviral, alguma coisa assim, ela, né, não pode tocar na roupa, não tem segurança, isso não está estabelecido, que a roupa realmente, o vírus não está mais na minha roupa e eu posso coçar meu nariz sem higienizar minhas mãos, tá? Então, essa falsa sensação de segurança me preocupa muito quando a gente fala desses materiais. Sim, pode ser que a pessoa fique relapsa com a própria segurança por achar que está mais protegida, né? Porque normalmente são mais caras, eu investi nisso, olha, mas tem a garantia, ele diz que assim, aqui no Brasil a gente sabe muito bem como são as coisas e algumas certificações até como acontece, então acho que a gente tem que ter, tá bom, se é tão bom assim, por que você não vê os hospitais da Europa, ninguém está usando isso ainda, não é? Ué, vamos somar, né, alguma coisa, e mesmo aqui, por que a gente não está usando, né? Porque você não tem certeza, você não tem certificação para isso, tá? Então, muito cuidado nessa hora. Sim, me parece que não tem muito segredo mesmo, né? Quem quiser comprar uma máscara não tem um material especial, não tem nada. Me parece que é seguir as orientações. Eu tenho algumas restrições. Falou, Alexandre, desculpa, não ouvi nada. Não, tava só dizendo que me parece que apostar no simples é o melhor mesmo, né? Escolher uma máscara de tripla ou É, dupla é. camada, um material Ah, de no algodão. simples e que. Uhum. Porque a gente tem um tempo de utilização. A gente tem um tempo de utilização das máscaras, né, até de lavagem, o tecido pode ficando mais gasto, né? Então, eu acho que você e essas outras, né, que fazem grandes promessas, normalmente elas têm um custo mais elevado. Então, é melhor eu ter, né, 3, 4 máscaras mais simples, que se eu passo o dia fora de casa, eu vou precisar de 2 ou 3 máscaras durante o dia, do que alguma máscara que prometa alguma coisa que eu não tenha certeza disso, né? E eu tenho visto, né, algumas, até para deixar com mais, sei lá, pessoas que gostam, né, de mais glamour, então põe um bordado na máscara, e põe pedraria. A minha preocupação, mesmo que seja de um tecido até, né, por exemplo, duplo ou até triplo, né, mas com adereços na máscara, eu acho que isso não é conveniente, porque a sua higienização, né, da máscara cheia de bordado, de pontinho, de pedra, né, vai ser mais difícil, isso vai te dar mais trabalho. Você garantir que você conseguiu realmente eliminar ali o coronavírus com água e sabão, né, de todas as entranhas de tecido, de pedras, do bordado e das pedraria que estão ali. Então, eu acho que elas são talvez legais para uma festa fantasia, mas eu tenho receio agora, neste momento, para servir como escudo, né? Pode acabar atrapalhando, né? Uhum. Doutora, eu acho que é isso. A gente já tem aqui quase 50 minutos de conversa. Nossa, isso. Passou rápido, né? É. Eu acho que é isso mesmo. Se você quiser acrescentar alguma coisa ou falar algo que a gente talvez tenha esquecido sobre máscaras, enfim. Assim, o que eu acho que a gente tem que, assim, né? Então, esse teste é facinho da gente fazer com fósforo, então tem que ter esse poder de não passar o sopro nosso. Ela tem que ser respirável, isso é importante, né? Tem muitas máscaras até agora para atividade física e tudo, né? Que auxiliam que você possa fazer uma atividade um pouco maior do que só caminhar e falar e manter a máscara confortável, né, na sua atividade. Ela deve sempre ser trocada se ela estiver úmida e ela deve cobrir, né, ser adequada ao tamanho do rosto de cada um.
né? E, assim, nós não temos perspectiva de uma vacina, na minha maneira de ver, antes de março. A gente não sabe quem vai receber essa vacina, quem vai ser contemplado, né, para receber, em que faixa etária a vacina vai ser efetiva, a gente não sabe nada disso. A gente não tem nenhum remédio que impeça que a gente pegue ou que faça com que me garanta que se eu peguei eu não vou evoluir para uma forma grave. A gente também não tem. Então, o que a gente tem? É usar máscara, mesmo com flexibilização. Tem uma fala muito feliz do Tedros, o diretor da OMS, que fala: cada vez que eu saio de casa e eu decido, uma decisão individual, a encontrar os meus amigos no bar, no restaurante que já está aberto, eu tenho que saber que eu posso sim ser uma fonte de transmissão para as pessoas que estão lá ou depois para as pessoas do meu convívio diário, né? Minha avó, meu tio, crianças em casa, eu também posso ser. Então, é uma decisão individual. Então, cada um de nós agora, neste momento, nós temos a responsabilidade, né, de contribuir para a nossa curva de casos e tudo ir baixando, e a contribuição nossa é essa, né? Tentar evitar a proximidade, não compartilhar, não vou tomar um golinho do chopp da caipirinha de ninguém, vou estar de máscara, né? Só vou tirar minha máscara para comer ou beber e recoloco a máscara de novo. Toquei na máscara, não pode tocar máscara. Não, tá bom. A máscara às vezes sai do lugar, a gente precisa adaptar a máscara de novo no rosto. Coço o nariz? Coço o nariz. Né? O que eu faço? Depois pego o meu álcool gel, que tem que estar comigo grudado, mais do que chave de casa, de carro, de tudo. Tá? E higienizo as minhas mãos novamente, ok? Eu acho que com esses cuidados, a gente só, né, não comprando máscara de rendinha, a gente já tem uma contribuição muito importante, que agora é nossa responsabilidade. Perfeito. Então, acho que é isso, gente. Obrigado a quem assistiu, espero que tenha sido útil. Doutora, obrigado de novo pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Acho que deu para esclarecer umas dúvidas que a gente tinha. Eu que agradeço, Alexandre, foi muito agradável aqui estar conversando com vocês e eu estou à disposição no que vocês acharem que eu possa estar contribuindo aí. E parabenizo a vocês pelo trabalho também árduo, né? Nós trabalhamos muito, mas vocês também têm trabalhado muito e principalmente, né, com a preocupação de divulgar realmente o que é verdadeiro e o que vai ajudar as pessoas. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Obrigado, gente. Tchau, doutora. Tchau, tchau. Uma boa tarde para vocês. Você também.